Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Vinícius. Hoje, em mais uma aula de geografia, nós vamos falar sobre as camadas da Terra e seus elementos. Olha, aqui nós temos alguns elementos das camadas da Terra, né? Quais são as principais as divisões das camadas da Terra? Primeiro, na parte mais externa, nós temos a crosta terrestre, certo? Também chamada de litosfera, porque é a parte que tem mais água. Nós temos o manto terrestre, que é essa parte avermelhada, que fica embaixo da crosta terrestre. Nós temos o manto interno, que envolve o núcleo, certo? Que envolve o núcleo, mas é o núcleo externo, formado simplesmente do silicato de magnésio e ferro, certo? Ele é um material pastoso, certo? E muito quente mesmo. Nós temos depois o núcleo externo, formado principalmente de ferro derretido. E nós temos o núcleo interno da Terra, né? Formado por ferro sólido, certo? Esse é o núcleo interno. O núcleo, o centro da Terra é de ferro. O núcleo é a porção central do planeta. Ele tem cerca de 3.400 km de espessura. Possui duas partes, o núcleo interno e o núcleo externo, como eu já tinha falado anteriormente. O núcleo interno é um imenso cristal de ferro sólido. O núcleo externo é líquido, pois é formado de ferro derretido. O núcleo interno tem uma temperatura de cerca de 6.000 graus Celsius e está imerso no núcleo externo. Acredita-se que o núcleo interno gira no mesmo sentido ou um pouco mais rápido que a Terra. O manto pastoso, né? O manto ele é pastoso, fervente e em constante movimento. Envolvendo o núcleo, existe uma grossa camada pastosa com cerca de 2.900 km de espessura, o que a gente chama de manto. O manto terrestre é formado de magma, né, que no caso é a lava derretida, uma mistura fervente, principalmente de silicato de magnésio e ferro. O manto tem a temperatura aproximada de 3.500 graus Celsius. Esse Czinho aí, com essa bolinha, pessoal, é o símbolo internacional do grau Celsius. Então, onde vocês verem essa medição aí, geralmente no fogão da casa de vocês tem essa mediçãozinha, tem esse númerozinho lá, principalmente quando você vai falar do forno, né? Que pode vir aí até a 280 graus Celsius, 240 graus Celsius, né? O magma é o núcleo externo e está em constante movimento. Isso acontece porque o calor do núcleo interno, que é sólido, se propaga para o núcleo externo, que é líquido, e para o magma pastoso, criando movimentos de subida e descida nessas partes líquidas e pastosas. A crosta terrestre, né? É a camada mais superficial, é a camada mais de fora, certo? Onde a gente vai chamar ela também, pessoal, de litosfera, que é onde nós vamos encontrar a água, né? Onde os animais eles vão viver, né? Onde nós vamos encontrar toda a nossa biodiversidade nessa parte mais externa da Terra, é onde mora a vida. A espessura da crosta terrestre varia de 10 a 70 quilômetros, né? Só uma coisa, a crosta terrestre ela não tem a mesma espessura, certo?
Tem lugares onde a crosta terrestre ela é mais grossa e tem outros lugares que ela é mais fina. Nós vamos fazer uma comparação, é como se você pegasse um ovo. A crosta terrestre é como se fosse a casca do ovo, só para vocês terem uma ideia de como ela é fininha, em comparação com o restante do nosso planeta. Ela tem uma profundidade, né, que varia entre 6.370 quilômetros. Você pode concluir que a crosta terrestre não passa de uma delicada casca. Como eu falei, né? Se você não fazer a comparação, é como se fosse a casca de um ovo. Os principais elementos químicos que formam a crosta são o oxigênio, o silicato de alumínio. Em menores proporções, nós temos também o ferro, o cálcio, o potássio, o magnésio, o fósforo e o enxofre, certo? Elementos químicos que são fundamentais na manutenção da vida também. Nós temos a crosta terrestre, nós podemos dividir a crosta terrestre em 3 camadas, né? São elas: a rocha matriz, né? Que é a rocha que sustenta essa superfície. Nós temos o subsolo e o solo. O solo é a camada que se desenvolve nos vegetais, né? É onde a gente vive. Nós vivemos nessa camada acima do solo, certo? Esse solo, ele é um solo rico em substratos e nutrientes que dão vida às plantas. O substrato ou o subsolo é a camada sobre a superfície onde fica repousado esses nutrientes. Nele podem ser encontradas reservas de minério, como por exemplo o ferro, o ouro, né? Os grandes minerais que a gente utiliza no nosso cotidiano, né? Na nossa vida, são encontrados no subsolo. E nós temos também, né, essa camada rochosa que sustenta toda essa parte aí, né, que é chamada de rocha matriz, que é a parte da rocha que deu origem ao substrato. Com o tempo, pessoal, essa rocha matriz, essa grande camada rochosa que fica embaixo de rocha sólida, ela vai, através do movimento, né, que o nosso planeta faz, ela vai se desfacelando. Como vocês podem ver aí, ó, na imagem C, a imagem B e a imagem A, onde vocês podem ver que essa camada ela vai se desfacelando até se transformar em terra, certo? Ela vai sendo triturada pelo movimento do nosso planeta. Vamos falar mais um pouco sobre a rocha matriz. É a camada mais inferior da crosta. A rocha matriz ou rocha mãe se formou com base no resfriamento na parte mais superior do manto. O nosso planeta, como vocês vão acompanhar no documentário que eu vou colocar aí no Google Sala de Aula, certo? A Terra ela era uma imensa bola de fogo, uma imensa bola de rocha em altíssima temperatura, é rocha na forma líquida, certo? Essa rocha, com o tempo, ela foi esfriando, dando origem à rocha matriz. A rocha matriz, com o tempo, ela foi se desgastando, dando origem ao subsolo. Esse subsolo foi se desgastando, dando origem ao solo e ao substrato, certo? O subsolo é a camada que fica entre a rocha matriz e o solo. Como eu já tinha explicado antes, ele é uma camada interstícia, né, entre a rocha matriz e o subsolo. O solo é a camada mais fina da crosta, certo? Ele é muito fininho, mas é onde a gente vive, certo? É onde a gente vive acima do solo. É onde a gente planta os nossos legumes, os nossos vegetais, aonde se desenvolvem as grandes florestas. Então toda a base da vida na Terra depende desse solo. Sobre o movimento das placas tectônicas, certo? Esse movimento aí, eu vou entrar um pouquinho na aula
da próxima semana, tá bom? Mas a gente vai ver de forma bem básica, na outra aula a gente aprofunda melhor. Ainda que as placas tectônicas estejam em movimento, quase nunca percebemos isso. Por quê? Porque o movimento das placas tectônicas ele é um movimento muito mínimo, né? Mas sim, o solo onde a gente está pisando hoje, ele está em movimento. As placas tectônicas, elas não param de se movimentar. Mas o que seriam essas placas tectônicas? Placas tectônicas são as placas que vão formar essa crosta terrestre, né? Essa crosta terrestre que envolve o planeta Terra, ela não é toda lisa, né? Ela é rachada, né? E com essa rachadura e ela está flutuando no magma, ela está em constante movimento, certo? O que deu origem à separação do continente. O nosso continente ele está em constante movimento ainda. Isso aí nós podemos classificar como deriva continental. O que seria essa deriva continental? Inicialmente havia uma superfície terrestre única no nosso planeta, né? Essa superfície ela era chamada de Pangeia, né? Onde todos os continentes eles eram um só. Com o tempo e com o movimento das placas tectônicas, né, que a gente também pode chamar de deriva continental, os continentes eles foram se afastando uns dos outros. Esses imensos blocos, né, de terra, de rocha, eles foram se afastando uns dos outros, dando origem à separação dos continentes, tá certo? Olha, aí está mostrando um exemplo de como era a Pangeia, certo? E do lado direito vocês podem ver como os continentes eles estão em constante movimento e eles estão se separando cada vez mais, da Pangeia até a formação dos continentes do dia de hoje, certo? Vocês podem ver que a América era junto com a África, né? Na verdade, todos os continentes eles eram juntos e eles se encaixam. Se nós pegássemos todos os continentes e colocássemos numa mesa o recorte dos continentes, nós conseguiríamos montar eles completamente, porque eles são um quebra-cabeça, né? Como se fosse um quebra-cabeça, certo? Mais uma vez, vocês estão vendo aí, né? Nós tínhamos a Eurásia, certo? A parte norte-americana, nós tínhamos a América, a África, certo? A Antártida, a Índia e a Austrália. Esses continentes, existiam faixas de terra que ligavam esses continentes, que com a separação eles se transformaram em subaquáticos, né? Eles ficaram na parte submersa do oceano. Existem lugares que eram terra e que foram engolidos pelo oceano através dessa separação. Aí está mostrando mais aproximadamente, certo? Pessoal, eu vou parar a aula por aqui, porque a questão da deriva continental é um tema da outra aula. Tá bom? E aí a gente vai se aprofundar mais na distribuição geográfica dos terremotos. Nós vamos falar sobre os terremotos, né? O que provoca esse fenômeno, né? E quais são os impactos que esse fenômeno causa na vida dos seres humanos aqui na Terra, tá bom? Beleza, pessoal? Uma boa aula para vocês, bons estudos e até a próxima!